Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Podcalho, o nosso podcast gravado aqui nos estúdios da Brivido Produtora, aqui em Ribeirão Preto. E hoje com um amigo, um convidado mais que especial. E eu cantei a bola no último episódio, que em breve a gente traria ele aqui. E foi mais rápido do que eu imaginei, ele tentou fugir por causa da correria, mas nós amarramos ele aqui, pegamos o homem. E eu quero aqui apresentar para vocês um amigo de longa data, pastor, cantor. Eu vou deixar para ele falar um pouco mais sobre ele. Nosso grande amigo, pastor Felipe Soares. Que isso, Renanzão, é um prazer para mim estar aqui no Podcalho. Primeira vez, na verdade, a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida. Tô lisonjeado. Eu fujo disso já há algum tempo, mas eu não podia perder a oportunidade de prestigiar seu trabalho e estar aqui participando desse momento, que eu tenho certeza que vai ser incrível e a gente vai trocar muita ideia boa aqui. Legal, meu irmão, bom demais te receber. E a gente tem muita coisa para falar, nem vai dar tempo de falar muita coisa, que a gente sabe que você tá na correria, e a ideia aqui não é estender tanto. Mas, cara, eu quero começar falando de muitas coisas, mas quero começar falando de um processo que você passou, né? Primeiro, deixa eu dar um background aqui também, né? Eu só apresento ele aqui, falo com um amigo de longa data. Eu conheci o pastor Felipe em maio de 2014, quando eu visitei a videira pela primeira vez lá em Ourinhos. Rapaz. Você estava cantando Pela Fé, do André Valadão. Meu Deus. Você cantou essa ou era? Não, é real. Eu lembro porque foi onde eu fui pra frente ali chorando, porque era uma música que eu gostava muito de tocar e cantar na igreja que eu participava na outra cidade que eu morava. E aí a gente foi visitar a videira, você tava cantando essa, eu já fui pra frente, sanguíneo, né? Já fui no 12 chorando pra frente, falei, é aqui que eu vou ficar. E aí te conheci lá, cara, a gente caminhou junto em Ourinhos, né? Depois, loucura da vida, a gente caminhou junto também em Cuiabá. Quase caminhamos junto aqui em Ribeirão Preto. Quase. Pouco. Alguns poucos meses aí a gente teria caminhado junto aqui também. Mas eu insistia antes, né? Já tinha convites para eu vir para Ribeirão desde 2019. Acabou que eu fui para Cuiabá, né? E o pastor Silvio veio para cá em 2016. E se todo ano tinha um namoro assim, aí vem para cá, não vem e tal. Acabou que eu fui para Mato Grosso. Mas, cara, tudo no tempo certo. A gente agora, em dezembro, vai dar um ano que a gente está aqui em Ribeirão Preto. Mas esse é o nosso background, né? A gente já caminhou junto aí em estados diferentes. Então, é muito legal estar aqui te recebendo. E quando eu olho para trás, cara, eu queria começar falando sobre isso, sobre um processo que você passou, né? Eu até ia brincar contigo que eu ia colocar umas fotos antigas suas aqui. Não. Mas eu não vou fazer isso contigo. Mas eu queria que você falasse, cara, como que foi esse processo ao longo dos anos, né, desse processo que você sofreu do emagrecimento. Quando eu te conheci lá, você, né, hoje é uma pessoa muito diferente do que você era, né? Você teve um ganho absurdo de saúde. Fala pra nós desse processo, como que foi cantar e ter que lidar com isso. Eu lembro que tinha alguma preocupação até sobre o desempenho vocal. Fala um pouquinho pra gente como que foi isso aí, cara. Na verdade, ao longo dos anos, eu vivi muitas mudanças, certo? Então, você deu um panorama aí. Bem rápido. Eu nasci em Cuiabá, mas me mudei para Ourinhos. Lá em Ourinhos eu fui ordenado pastor. Depois eu voltei para Cuiabá, para a mesma igreja, para pastorear na mesma igreja. Depois de Cuiabá eu fui para Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto eu fui para Goiânia, onde eu tô até hoje. Então, eu sempre vivi intensamente muitas mudanças. Eu conheço um amigo que muda bastante também. Tá aqui na nossa frente, né? Nós vivemos muitas mudanças. E mudanças, elas trazem impacto na vida da gente. Sim. E não tem como dizer que elas não refletem no nosso corpo, na nossa saúde mental, né? Cada lugar que você chega, você tem que se adaptar novamente, tem que conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. E esse processo não é fácil para ninguém. Não, definitivamente. Eu sempre fui uma pessoa que cresceu na mesma escola, sim, ao longo dos anos. Então eu entrei na primeira série e só saí na 8ª. Uau. Para outra escola, depois fui pro 1º ano, enfim, as mudanças na minha escola foram poucas, então eu não me adaptava tanto às mudanças. E aí, com essa correria toda, mudança de cidade, a questão ministerial, você vai se perdendo no meio do processo e deixando de se enxergar. Por exemplo, eu pesava 186 quilos
Mas eu nem me dava conta disso. 186. Eu cheguei a pesar 186 quilos. Cara, deixa eu inclusive fazer um comentário aqui. O Matheus, meu amigo que hoje tá ajudando a gente aqui com cortes, valeu, Matheusão. Ele chegou a pesar 180, cara. Caramba, a gente tava 180. batendo ali, né? Caramba. Mas a questão da obesidade, ela é realmente muito séria, porque hoje, depois de ter perdido muito peso, eu peso 90 quilos hoje. Tá 10 quilos mais leve que eu hoje. Sério? Rapaz, ó, Léo, passei, você deixa pra trás. Preciso ralar um pouquinho. Mas assim, quando eu me vejo hoje, eu realmente me dou conta do quanto eu tava diferente, né? Isso tem um impacto visual, impacto social, impacto na sua autoestima, impacto no jeito de cantar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa, então eu pulava e eu perdi o fôlego, dava dor no joelho, né? E Cara, assim, teve um episódio, só te cortando um pouquinho, que assim, eu fiquei, acho que foi a primeira vez que eu olhei, eu fiquei preocupado contigo. Era um vídeo de alguma ministração tua que eu assisti e que eu percebi que você estava assim, com dificuldades, cara. Foi um dia que eu fiquei preocupado. mas não foi só uma, foram várias. Eu me lembro que quando eu ministrei, eu acho que o sinal mais forte de alerta para mim foi quando eu ministrei numa conferência lá em Mato Grosso, que foi num ginásio, que deveria ter mais ou menos umas 20 mil pessoas. Tava a Nívia Soares, o Casarão na época, e eu fui fazer o encerramento da conferência. E eu me lembro que eu fui cantar Porque Ele Vive e eu quase morri. Caramba. Porque eu morri. De verdade. Teve um momento da música que a gente canta, né? Mas eu sei, que tem um agudo muito forte. Cara, depois que eu cantei Que Vive Está, eu apaguei. Caramba. Por um segundo, assim, tudo escureceu e eu tava com o microfone na mão, aquele montão de gente na minha frente, e eu ofegante, sem conseguir respirar direito, e assim, as minhas vistas, elas escureceram e eu pensei que ia desmaiar. Caramba. Em cima do palco. Agora, eu com 186 quilos, quem que ia me segurar? Meu Deus. Seria, assim, algo desastroso, né? Caramba, cara. Mas não foi ali que eu tomei a decisão de Eu emagrecer. ia perguntar, o que foi que te impulsionou a mudança? As minhas mudanças, elas nunca foram um problema para mim. Porque eu sempre me mudei de cidade e eu nunca pensei no benefício de me mudar. Para mim, a questão da mudança sempre foi algo espiritual. Sim. Eu sempre tive uma palavra de Deus para ir. E sempre tive um convite também para ir. Talvez, né, as pessoas que te escutam, algumas podem já me conhecer, outras conhecem um pouco da minha trajetória, outras já andaram comigo, né? Alguns me amam, outros não tanto. E a vida é assim, Você não é desses que eu amo ou odeio. dificilmente a gente consegue agradar todo mundo. Mas eu nunca pude explicar o motivo de sair. E eu acho que essa nunca foi uma ênfase, né? De eu ficar dando tantas explicações, mas eu sempre saí por um direcionamento de Deus, por uma palavra de Deus muito clara, muito específica, e por uma porta que o próprio Senhor abria, né? E abriu, e Ele sempre faz assim comigo. Então eu sempre tive o cuidado de me mudar com base na obediência. Só que obedecer a Deus trouxe impactos profundos na minha vida. Sim. Na minha vida pessoal, no meu coração, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos. Então, para mim, sempre foi obedecer e perder. Sim. Nunca teve neutralidade nessa história toda. Nessas mudanças, nesses processos que Deus fala com a gente, eventualmente, não são todos que conseguem compreender, né? Então, muitos acabam ficando chateados com a gente. E aí, nessas mudanças, eu vivi muito disso também, né? Algumas amizades se revelam verdadeiras, assim, profundas, que vencem o tempo, a distância. Algumas, às vezes, a gente se decepciona, né? Porque nessas mudanças as pessoas se frustram e elas ficam, às vezes, chateadas com a gente. Nesse processo, a gente ganha e perde também nesse aspecto natural, né? Perde muito, realmente, o que você falou é muito verdade. Eu nunca fui uma pessoa que soube lidar com isso. Porque nos meus processos, eu sou muito apegado com as pessoas. Então, quando eu me mudei para Ourinhos, a minha primeira mudança, né? Eu nasci em Cuiabá, mas me mudei para começar uma jornada ministerial em Ourinhos.
Ourinhos foi a cidade que eu me apaixonei pelas pessoas. Eu amei aquelas pessoas, eu fui abraçado por aquelas pessoas. Tipo, desculpa usar a palavra tipo, porque eu tenho 36 anos, nem combina mais, né? Mas me faz lembrar aquele tempo em que eu fui pastor de jovens e adolescentes, em que eu fui abraçado pelas famílias, pelos pais. Então, eu praticamente não tinha coisa em casa, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas. Eu estava prestes a casar, então toda a minha vida iria ainda começar. Sim. Mas eu fui abraçado pelas mães, pelos avós, pelos tios, que Deus me deu na vida da igreja. Pessoal, Então, recebe bem mesmo. eu sempre tinha onde almoçar, sempre tinha onde jantar, sempre tinha onde lanchar, sempre tinha um convite. Na minha casa, inclusive, várias Na vezes. sua casa, na casa do Wellington, né, da mãe dele, sempre prepararam um banquete, assim, eu sempre me senti muito cuidado, muito amparado pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Você sabe que uma vez até, não sei se você lembra disso, a gente estava andando lá, junto lá em Cuiabá. E aí o pessoal um dia, numa reunião, numa resenha que a gente tava lá, eles comentaram, lá em Cuiabá, a gente aqui recebe as pessoas muito bem. Você deu um corte lá e falou, olha, desculpa falar a verdade, mas vocês acham que recebem muito bem, mas quem recebe muito bem mesmo é o pessoal de Ourinhos. É verdade. E eu experimentei isso também, né? Porque a gente chegou na videira 4 meses depois, né, que você e o pastor Silvio chegaram, e a gente experimentou o mesmo mover, assim, de ser abraçado como família. Inclusive, fica aqui meu abraço, primeira vez que eu mando um salve aqui pro meu amigo Lucas Conte, que ele foi a primeira pessoa que parou para conversar com a gente lá em Ourinhos, no culto, veio perguntar de onde a gente era e tal, fez o primeiro contato, e desde então, né, o resto é história, muita amizade, discipulado, muito crescimento. Isso envolve muito a questão cultural da cidade, o estilo das pessoas, o estilo de igreja. Quando eu cheguei em Ourinhos, a igreja era uma igreja que tinha um potencial de crescimento muito grande, mas tinham poucos membros ainda. Eu acho que não tinha nem 200, ou tava ali mais ou menos. Estava por ali, entre 200 membros e um pouquinho mais. Depois houve um grande crescimento ao longo, né, da nossa jornada, da nossa história. Nós vivemos muitos moveres dentro da música, né, através da música. Foi tudo muito empolgante, né? Foi tudo muito, muito empolgante, muito intenso e extraordinário. E foi para mim a minha primeira experiência, porque eu tinha vindo de uma igreja neopentecostal, entrado numa igreja que tinha uma visão celular, e eu era, digamos, da liderança, né, da antiga igreja, mas eu estava me mudando para uma outra que era totalmente diferente, uma visão totalmente diferente, um estilo de liderar totalmente diferente. Então eu tive que reaprender, eu tive que recomeçar. Eu fiz o cursão, eu fiz o CTL, eu fiz o curso pastoral, tudo, eu fiz tudo de novo. Mas, assim, a minha vida ministerial começou em Ourinhos. Então, assim, eu vivi muitas coisas pela primeira vez. Cara, e eu tive, assim, o privilégio de estar lá vendo, porque, se eu não me engano, eu fotografei quando você foi separado, assim, declarado como obreiro. A partir daquele momento, você estava no teste, né? Que você seria levantado do pastor, né? Mais à frente. E na sua ordenação... Quase que não coube, né? E na sua ordenação também estava lá. Inclusive, só para fazer um adendo aqui sobre a sua ordenação, deixa eu tirar uma dúvida. Você também está para completar, ou já acabou de completar 10 anos de ministério, não é? Esse ano eu completo 10 anos de ministério. Que legal, cara, porque eu estava com o pastor Eric aqui, né, recente, e ele está comemorando 10 anos. Aí a gente citou você, né, que ele foi lá presenciar a sua ordenação. E ele comentou comigo aqui que foi poucos dias de diferença. Falei, então quando eu conversar com ele, eu vou checar se é isso mesmo. Então ele também está comemorando 10 anos de ministério. Eu participei da ordenação do pastor Eric. Eu vim e cantei no dia da ordenação dele, né? Eu fui convidado para estar aqui. A dele foi antes, né? Foi antes. E assim, eu gosto muito do pastor Eric, embora eu tenha uma certa rixa com ele, né? Ah lá, polêmica. A gente não se resolve. Toda vez que a gente se vê, tem alguma... Sabe, tem alguma coisa que parece que não tá alinhada. Eu sei que tá faltando, irmão. Eu também sei. Não é esse negócio aí do legendário. É isso aí. Eu vou amarrar você aqui agora. Eu subo a montanha de qualquer jeito. Eu vou, não tô resistindo, não. Só faltou oportunidade, viu, pastor Eric? Você tá me vendo? Quero te dizer, viu? Deus tem coisas pra sua vida. Tenho orado muito por você, intercedido muito por você. Aleluia. Mas pastor Eric veio na minha ordenação, eu participei da ordenação dele também. Você tava lá.
tirando foto desde quando foi obreiro, né? E você participou de todas as etapas. Eu não sei se você se lembra. Agora eu tenho que jogar isso aqui na rede. Eu já contei uma história inédita na edição passada, e aí não sei o que você vai trazer agora. Não. Teve uma época que a gente quis fazer um grupo de divisão vocal na igreja. Uma espécie de diante do trono. Eu tinha recém voltado de uma imersão na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E eu me impressionei pelo formato, né, que eles tinham lá, de ter muitas vozes cantando e tal. E eu falei, vamos colocar aqui também Ourinhos. E a gente montou, eu, você, o Adriel, a Paulinha. Eu nem lembro mais quem era o restante dos cantores. Eu só lembro desses mesmo agora que você citou. E a gente ensaiava, cara, 5 horas seguidas. Eu tô sem voz aqui, não sei quantos estão percebendo, né? Eu acordei ruim por esses dias. Mas eu lembro muito bem, cara. Deus reina. Deus reina! E foi nessa gravação, desde o que eu trouxe essa música pra cá. Então, assim, você é um amigo que já passou por poucas e boas, né? Eu já coloquei você no fogo, você já me colocou também. E tá tudo certo, eu tô aqui até agora. Deu certo no final, né? Mas eu sempre tenho boas histórias pra contar contigo, cara. Eu lembro uma vez, eu sempre conto essa história aqui a nível assim, de discipulado e célula, né, da nossa amizade. Eu lembro um dia que eu tava assim, terrível, de uma crise de sinusite, assim, acho que das piores que eu tive. Você me chamou lá pra tua casa, eu passei o dia lá, eu dormi lá. Você fez chá pra mim, me deu remédio, a gente ficou um dia conversando, aí eu apaguei, dormi lá na sua casa, acordei melhor. Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito legal, né, cara? A gente sempre foi bastante amigo. Verdade. Só pra gente fechar. Apesar de você me colocar em algumas enrascadas, eu até contei aqui numa outra edição, os rolês com você eram sempre os difíceis, gravação meia-noite, eram as coisas assim, difíceis de executar. Vamos falar sobre isso, mas só pra não deixar os nossos queridos espectadores, telespectadores, sei lá como é que é, a nossa audiência, sem entender, e fechando a parte da questão da obesidade, tudo isso que você tá falando, inclusive essa parte, ela me deixou um pouco mais empático com a dor. Então, por ter passado e ter vivido e ter me sentido muito mal pela questão da obesidade, pela questão também das mudanças, eu comecei a enxergar a forma das pessoas sentirem, perceberem a dor de uma forma diferente. Por quê? Porque como pastor, como líder, nós somos treinados a te apontar um caminho bíblico que ele resolve a maior parte das vezes. Resolve, porque a palavra de Deus, ela é certeira, ela é eficaz, ela divide juntas e medulas, é isso que a Bíblia diz. Mas tem horas que não é que ela não é suficiente, mas tem horas que o que você precisa é de alguém que te escute. Então, muitas pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem se colocar nesse lugar. E eu fui uma pessoa que passei por muita dor e poucas pessoas conseguiram me ouvir, porque elas tinham muito para me dizer. E muitas das vezes eu não queria ouvi-las, eu só queria alguém que pudesse me ouvir. Então, quando você passou pelo seu episódio, eu me lembro muito bem, você foi lá para casa, eu não estava ali na posição de te julgar, e muito menos de querer te dar uma lição de moral, porque não era aquilo que você precisava. Você precisava de um amigo para te ouvir. E foi isso que eu fiz. Fez chá, a gente comeu bolo. Fui chá, comi bolo. Senta aí, calma, tenta se acalmar e vamos ver. No final, nós oramos, declaramos, mas no momento da dor, eu acho que tudo que você precisa de alguém que estende a mão. É verdade. Né? E nesse estágio de mudanças, de tantas mudanças, graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida que foram esse canal. Às vezes, um pouco dissonante daquilo que eu idealizei. Por exemplo, o pastor Silvio. O pastor Silvio foi e continua sendo um grande impulsionador na minha vida. A gente falou dele aqui recente, e esse é o maior papel dele, eu acredito, nas nossas vidas, um grande
impulsionador, um provocador. Só provocador. botando um parênteses, eu contei aqui na edição passada do episódio que ele me fez chorar e foi você que ajudou a tirar a dor do meu coração, que eu tava ofendidíssimo com a situação, eu já contei aqui na outra edição. E aí você fez um comentário, nessa gravação de meia-noite que você foi me buscar, você tirou com a mão, assim, para eu entender que era o perfil dele, de ser sempre essa pessoa que sempre te provoca para ir além. Exatamente. É porque o pastor Silvio, para mim, ele é como um pai espiritual, então, ele é muito impulsionador e ele enxerga coisas que nós não temos a capacidade de enxergar. Talvez essa seja a maior qualidade e habilidade que ele tem. Só que ele é forte nessa questão da visão, mas ele também é forte no amor. Quando que foi a minha virada de chave para emagrecer? Quando eu quis ser pai e eu não conseguia. E eu descobri nesse processo que o que me atrapalhava na paternidade era o peso. Era o peso. Porque eu desenvolvi uma enfermidade que me atrapalhava. E o meu médico disse para mim, se você não emagrecer, você não vai conseguir. Caramba. Então, se o pastor Silvio não tivesse me ouvido, porque essa foi uma das dores que eu abri o meu coração para ele, que eu queria muito ser pai, muito mesmo. Né? Hoje eu sou, mas na época que eu não podia, ele me ouviu e ele moveu o mundo e o fundo. Você estava aqui nessa época? Eu estava aqui em Ribeirão. E assim, eu vim com isso guardado no meu coração e poucas pessoas sabiam disso. Então ele foi uma das pessoas que eu tive coragem de abrir e ele chorou comigo, porque ele é desses. Se tiver que rir, ele vai rir junto. Ele é desse. Se tiver que sorrir e celebrar, ele vai celebrar junto. E se tiver que chorar, ele vai chorar junto, porque ele é muito intenso. Sim. Mas depois que ele chora junto com você, ele sempre já tem um jeito de sair daquilo e apontar para outro caminho. É verdade. Né? Nessa questão dele de ser tão resolutivo. Então, assim, graças a Deus, Deus me deu poucas pessoas que foram pessoas chaves na minha vida, que falaram na minha vida intencionalmente e que foram me impulsionaram para viver o que hoje eu vivo, né, o que hoje eu experimento. Então eu saí da obesidade, passei pela cirurgia bariátrica, isso já em Goiânia, né? Perdi lá tantos quilos, depois vocês fazem as contas, que eu sou péssimo em matemática, mas meu ápice foi 186, hoje eu peso 90 quilos. Caramba, você estava preso dentro do outro. Praticamente. Isso só trouxe mudanças, só trouxe mudanças boas para minha vida, né? Então hoje eu me sinto muito feliz, me sinto muito bem fisicamente, né? E me sinto feliz também emocionalmente. Eu creio que Deus, ele começou a fazer uma obra na minha vida ao longo desses anos, colocou pessoas extraordinárias perto de mim, né? Uma delas está aqui na minha frente. E, cara, nós aprontamos coisa, hein? Foi. Meu Deus do céu, você tá falando da gravação? Você lembra que a gente gravou com um cantor sertanejo, que ele quase explodiu o prédio, a vizinhança inteira, de tão alto que ele cantava? Cara, é muito rolê, cara, que a gente fez. Demais. Muito rolê. Alguns a gente pode contar aqui. Alguns a gente tentou, não deu certo, mas assim, a gente tava sempre inquieto, né, cara? Era o que eu falei, era uma época muito empolgante, né? A gente era mais jovem e tinha aquele ideal de continuo sendo. fazer as coisas acontecer. A gente tá junto ali, eu tô com 37, você tá com 36? 36. Tá pertinho, mano, tá pertinho. Mas, Felipe, antes da gente ir pra próxima etapa, eu quero falar um pouco mais, assim, mesmo diretamente do louvor. Eu quero só aqui fazer menção, e como sempre eu faço uso da minha colinha aqui, porque eu quero aqui agradecer o oferecimento de hoje, que é novamente nosso amigo Rodrigo Fausto, né, e hoje com Lá Fora Burger. Lá fora não tem só burger, lá fora tem padrão, tem excelência, tem os melhores burgers e a qualidade que inspira a gente a fazer sempre mais. O telefone da hamburgueria que fica em Pradópolis é o 16 991 67 60 35. Rodrigo, obrigado pelo apoio de sempre e obrigado também a todos os nossos patrocinadores que estão aqui viabilizando esse projeto, que há muito tempo já era um sonho e de umas semanas para cá se tornou realidade. Então, muito obrigado. Espero conhecer o Lá Fora Burger hoje, viu?
Ah, é? Bora pra lá. Aqui, ó, acabou de passar. E, cara, vamos falar um pouco mais de louvor agora. Como que se deu isso na sua vida? Eu sei que sua família é uma família musical. Eu não sei a tua mãe, mas eu sei que você e tua irmã cantam, né? Mas, pra quem não sabe, eu sou muito amigo também da Bruna e do Léo, né? Que é a irmã e o cunhado dele. Essas loucuras da vida, né? A gente se conheceu em Ourinhos, a minha amizade era contigo. E um dia me vejo em Cuiabá, morando no mesmo condomínio da Bruna e do Léo. Eles foram pra minha célula. E aí hoje também eu tenho a Bruna e o Léo, assim como grandes amigos também, a gente sente muito saudade, que uns dias eu creio que eu vou estar lá matando um pouco dessa saudade, mas eu sei que vocês cantam, cara, mas conta um pouquinho mais pra gente como que é essa questão da musicalidade na vida de vocês. Olha, a música, ela surgiu na minha vida muito sem pretensão. Você sempre soube que você cantava bem? Não. Como é que foi? Não, não, não e não. Na minha família não tem nenhum músico, Caramba. instrumentista, nem cantor, nem alguém que se desenvolveu ou que se dedicou a essa área. Nem da parte do meu pai e nem da parte da minha mãe. Mas a minha mãe sempre foi pra gente uma expressão de uma mulher que adora, que é adoradora, que ama a Deus. Cara, inclusive, fazendo menção aqui, eu falei da Bruna e do Léo na minha célula, sua mãe e seu pai foram da minha célula antes de eu vir embora de Cuiabá para Ribeirão, eles estavam lá com a gente, cara, eles são fantásticos, Demais. são muito legais. Então eu cresci ouvindo a minha mãe adorar a Deus. Ponto. Começa daí, a minha inspiração, a admiração. Só que muito cedo, ela sempre levou a gente para a igreja. Na verdade, ela obrigava a gente a ir para a igreja. Então, eu sentava no primeiro banco e não tinha opção. Não tinha opção. Então, nessas obrigações de ouvir o culto, eu tive uma experiência com Deus muito forte quando eu era muito novo. Mas foi uma experiência, assim, arrebatadora para mim, porque eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. O pastor fez um apelo de salvação e ele falou que a gente precisava receber Jesus no nosso coração. E eu era criança, mas naquele dia eu entendi a mensagem. E quando eu entendi a mensagem, eu respondi o apelo, fui lá na frente. E eu senti algo tão poderoso que, assim, minhas pernas tremiam. Sim. Eu chorei absurdamente por 3 horas seguidas, eu não conseguia parar de chorar. O culto tinha acabado, as pessoas tinham ido embora, e eu ainda estava na igreja chorando, tendo uma experiência, tipo, arrebatadora com Deus. Eu era muito novinho, e eu me lembro das sensações físicas que eu tive, de uma experiência muito forte com Deus. Então, ali foi um marco na minha vida que eu tive que escolher. A partir dali eu tive que fazer escolhas. E era muito complicado, porque eu estava na escola, vivia ensino médio, depois faculdade. Então, assim, eu tinha uma vida pela frente. Sim. E uma vida muito complicada pela frente. Eu sofri bullying na escola a vida toda. Porque, além de ter uma experiência com Deus, ser crente, eu era sem noção. Cara, eu falo isso várias vezes aqui. A gente viveu uma geração, né? Que por alguma razão, eu não sei, a questão cultural da época, né? Eu não imagino como era ser crente na época, mas eu lembro que aos meus olhos, aos olhos assim de quem não era, os crentes eram sempre os coitadinhos, sempre Sim. os estranhos, eram sempre os mais ou menos rejeitados. Mas a gente era mais estereotipado, talvez. Tinha isso. Por quê? Porque a gente não tinha menos equilíbrio ou a gente não tinha muita vergonha de assumir nossa religiosidade. Por exemplo, com 15, 16 anos, eu ia para a escola de roupa social, sapato social. Eu carregava uma Bíblia dentro da minha mochila. Você pedia o bullying, meu irmão? Eu pedia o bullying. Já liberou perdão pro pessoal das antigas? Nunca. Eles me chamavam de pastorzinho, de Bíblia, irmão, várias vezes. O irmão Felipe aí, ó. Caramba. Então era muito complicado, porque eu vivia num abismo cultural muito diferente. Meus colegas de escola tinham uma vida totalmente diferente da minha. E assim, eu nunca me senti obrigado a usar aquelas coisas. Porque com 16, 17 anos, enquanto a gente ia para a escola estudar, eu ia de manhã para a escola estudar e de tarde eu tava expulsando demônio, amigo. Você já ia com a skin da próxima atividade. Eu já fui, eu vou falar aqui, né? Eu já fui para um culto de descarrego depois de fazer uma prova de manhã.
Você tem noção da loucura que era a minha vida? Que lifestyle diferente. Mano, eu não tava nem aí para aquele povo na minha escola que ficava assim, quero beber, quero sair, quero farrear, por quê? Eu tava de manhã na escola, de tarde eu tava expulsando demônio e de noite eu tava evangelizando na praça. Caramba, cara, diferenciado mesmo. Então a minha vida, ela foi muito louca na minha adolescência. Eu preguei em hospital, presídio, creche, favela, Ainda nessa idade, comunidade, muito novo. Caramba. Então, assim, com muito pouca idade, eu experimentei de muitas coisas em Deus. E aonde a música surgiu? Sem propósito algum. Um dia eu tava assistindo Raul Gil. E eu vi o Robson Monteiro cantando. Nossa, marcou gerações. Marcou gerações. Cara, você não acredita. Te amo, te quero. Mano, eu vi aquele cara cantando e eu senti alguma coisa diferente. E eu falei, eu vou imitar. Vou começar a imitar. Cara, a partir daí virou uma tortura na minha casa. Porque eu ia tomar banho, mano, e eu ficava 40, 50 minutos gritando. Mano, minha mãe e meu pai queriam me matar. A conta de luz só subia. E eu comecei a me inclinar para o lado da música. Eu acho que os mais novos não tem nem ideia do que a gente falou agora aqui. Desculpa, eu faço parte de uma outra geração. Depois vocês pesquisam aí, programa de Robson Monteiro. Mas se eu só adiantar um pouco da história, mais pra frente eu cantei com o Robson Monteiro. Caramba, eu cara. Conheci o Robson Monteiro. Eu cantei com ele no culto. Olha só. Cara, que loucura que Deus faz. Mas até então... Inclusive, eu já sabia disso, o editor tá colocando a foto aqui agora. Brincadeira. É bem capaz de vocês acharem. No Orkut tinha, no Facebook não tem mais. Puxa vida. Na época do Orkut tinha. E eu cantei com ele, conheci depois a esposa, os filhos e tal. Foi bem legal isso. O que Deus me permitiu viver. Mas a música, ela entrou na minha vida assim. E eu falei, se a galera tem capacidade de aprender, então eu vou aprender. E aí eu aprendi, mas do pior jeito. Eu fui entrando em concurso de calouro, um atrás do outro, assim, na televisão, passando vergonha, mano. Mano, não foi fazer aula, você foi pra direto. Não fui direto naquela cara. Primeira vez que eu cantei num culto, me deu tanto nervoso que eu não conseguia alcançar a nota. Minha mão tremia, minha boca tremia. Depois a minha mãe me autorizou a cantar num concurso de talentos. E tava lotado e eu não conseguia alcançar uma nota. Mano, eu fui muito envergonhado da minha vida. Eu passei muita vergonha no débito, velho. Assim, olha, eu vou te falar. Perseverou, hein, cara? Vergonha alheia. Meus amigos passaram demais comigo, entendeu? Mas eu perseverei. E aí, depois de passar tanta vergonha, eu fui estudar. E aí, finalmente, entra a parte de melhora, né, na minha vida, na questão musical. Foi quando eu conheci bons professores e depois não parei mais de cantar. E então a música, ela apareceu assim, não tinha nada de identificação familiar, mas eu acredito que Deus tinha um propósito com a música na minha vida. Sim. E foi muito bagunçado isso, porque depois que eu comecei a cantar, eu achei que o propósito de Deus para mim seria ser um grande cantor, um artista. E eu fui meter a cara, mano. Eu fui parar lá no Ídolos. Você foi no Ídolos? Eu fui no Ídolos, cara. Eu fui no Ídolos. Quando eu completei 18 anos, eu fui fazer a minha primeira viagem pra fora de Cuiabá, sozinho. Caramba. Minha mãe me deixou pegar o avião e eu fui pro Ídolos. E eu passei, era o Rodrigo Faro que apresentava naquela época. Meu Deus. Eu entrei naquelas cabines, passei vergonha. Foi difícil. E como lá no Ídolos não deu certo. Já que eu tava lá em São Paulo. Não chegou aí na frente dos jurados? Não. Eu fui em 2 fases. Na segunda eu não passei. E aí eu fui pro Raul Gil. Falei, já que não deu certo no Ídolos, então eu vou tentar o Raul Gil. Tentei o Raul Gil. Cara, eu meti a minha cara porque eu queria ser artista. Só que Deus... Você não imaginava que você viria a ser um pastor, você não sentia ainda esse chamado. Não tinha nenhuma inclinação ministerial para isso. Por mais que eu tivesse uma experiência com Deus, por mais que eu estivesse envolvido na obra de Deus de alguma forma,
né? Seja liderando jovens, liderando louvor na igreja, expulsando demônio. Eu não tinha nenhuma aptidão, nenhuma inclinação ministerial para ser pastor. Porque eu achava que pastor não tinha futuro, pastor era preguiçoso, pastor passava fome. Eu tinha na minha cabeça uma ideia totalmente errada ministerial. E então, meu pai odiava pastor. Sério? Porque minha mãe vendeu o carro do meu pai e deu na Figueira Santa. Não tinha. Então, meu pai não tinha um ódio de pastor. Então, assim, na minha família, assim, a gente tinha muita... Dona Cimei sempre intensa, né? Demais. Dona Cimei e seu João, um abração pra vocês, aqui a gente tem muita saudade de vocês. Mas assim, não tinha nenhuma inclinação para ser pastor até então. É por isso que, abrindo um parênteses, quando as pessoas me perguntam de chamado, eu sempre falo que o chamado é algo de Deus. Não é você que escolhe. Não é que você que acorda, eu decidi que eu vou ser pastor. Não, chamado é o que Deus, ele muda a sua trajetória, como ele fez com Saulo. Saulo estava indo para uma direção, Deus aparece para ele, derruba ele lá do bicho, faz ele ficar cego e muda a vida dele, muda a direção da vida dele, muda o nome dele. Então, eu acredito que o chamado de Deus para a gente muda completamente. Eu queria ser artista, eu não queria ser pastor. Mas um dia eu tava fazendo backing vocal pro pastor Silvio. Olha. No culto, e Deus falou comigo enquanto eu fazia backing vocal: você vai ser pastor. E eu falei: eu não vou ser pastor. Ainda teima, né? E ele falou pra mim: você vai ser pastor aqui, e o dia que você for pastor aqui, eu vou te lembrar. Uau. Sabe onde que eu tava quando Deus falou comigo? Em cima do palco da Igreja Videira das Américas. Eu era da igreja do pastor Christian, que ainda era uma igreja batista. Nossa, não era nem videira. Não era videira ainda. Nós estávamos numa conferência chamada Vinha Oeste, que era uma aproximação da igreja batista, da videira, porque no futuro ela se tornaria videira na cidade. Então, presta atenção. Eu cantei na Igreja Videira das Américas, sendo da Batista. Deus falou comigo que eu seria pastor naquela igreja. Uau. E quando eu estivesse naquele palco, ele me lembraria. Muitos anos passaram. Eu fui para Ourinhos, dei a volta no mundo, fui ordenado pastor. Pastor Silvio foi embora para Ribeirão Preto. Eu continuei em Ourinhos. Anos depois, eu voltei para Cuiabá. E no dia que eu pisei no palco de Cuiabá, Deus falou comigo: você lembra que eu falei que você ia ser pastor aqui? Caramba, cara, que panorama, hein? Quando eu tava com o microfone na mão, ele falou comigo: você lembra? E aí Deus falou comigo algo que eu sempre carreguei. Na hora que eu falar com você, ouve e me obedece. Só vai. Não tenta entender. Você só me escuta e ouve. E ele me trouxe a palavra de Samuel. Que quando Eli começa a transicionar a sua liderança como profeta, Deus começa a chamar Samuel, mas Samuel era muito novo para entender a voz de Deus. Então Deus chama ele durante o sono e Samuel, ele não consegue discernir que é Deus e vai atrás do profeta. E aí, depois de tanta insistência de Deus, ele explica para Samuel, fala: quando você ouvir a voz, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, quando eu fui dizendo sim para Deus nas mudanças que eu fazia, Deus estava sempre me ensinando: aprenda a discernir a minha voz, aprenda a me ouvir. Quando eu disser para você, você só responde: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E essa brincadeira me fez ter muitas perdas, muitos ganhos, me levou a viver coisas extraordinárias e coisas difíceis, coisas que as pessoas à minha volta conseguiram compreender, coisas que elas não conseguiram compreender, e a coisa mais importante de tudo isso que eu tô falando para você é que ouvir a voz de Deus e obedecer sempre vai custar algo. Sempre vai custar algo. Entende? Às vezes as pessoas balizam, né, a luta, a dificuldade, entendendo que, opa, não é de Deus isso, mas é inerente, cara. É na nossa caminhada esses momentos de alargamento, né, de tensão, onde a gente vai sendo forjado, né? A música ligou tudo isso na minha vida. Porque quando Deus ele me despertou para cantar,
eu recebi de Deus uma unção para fazer aquilo que eu faço. Eu não canto porque eu escolhi cantar, eu não canto porque eu nasci com um talento natural, eu não canto porque eu sou bom, eu não canto porque eu sou um músico técnico, eu não canto porque eu sou o mais afinado de todos. Eu canto porque eu recebi um chamado de Deus e eu recebi uma unção de Deus para isso. Sem isso, eu e nada somos a mesma coisa. Então eu tenho a plena convicção de tudo que eu faço debaixo de muita graça. As pessoas às vezes me veem, mas você ministra lá na igreja 7.000 pessoas no domingo, você não tem vergonha, você não fica intimidado? Para quem ministrava quando eu tive a primeira vez num culto, provavelmente com menos de 200 pessoas. Sim, você ministrava com... Agora você tem aquele tanto de gente te vendo, e aquela coisa na internet, e as pessoas comentam, falam com você, você não... A minha resposta é sempre a mesma. Eu continuo fazendo o que eu faço no lugar que eu estou, do mesmo jeito que eu faço quando eu comecei. Debaixo da mesma palavra, debaixo do mesmo propósito. Eu sempre subo para ministrar, pedindo para Deus graça e misericórdia. É sempre a mesma coisa. Eu sempre falo, Deus, me esconda no Senhor. Eu quero que o Senhor apareça. Porque eu, de mim mesmo, não tenho nada para entregar para essas pessoas. Se eu for entregar voz, se fosse mesmo para ser cantor, tava lá no The Voice. Não foi esse caminho que o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou para algo, o Senhor me liberou unção para algo. Então eu não abro mão de fazer isso debaixo da tua unção. E é debaixo dela que eu vou. Seja ministrando numa célula. Sim. Esses dias eu estava ministrando o louvor numa célula com poucas pessoas. Numa multiplicação de uma célula. Tinha 30 pessoas lá. Um amigo, Igor Gouveia, eu amo muito. Eu conheci ele lá ele lembra muito você. Sanguíneo também. doido. Sempre o sanguíneo. Sempre o sanguíneo aparece na minha vida. Depois eu estava ministrando no encontro com Deus, de um pastor que me chamou, vem ministrar aqui no encontro com Deus, na palavra do amor de Deus, fazer o louvor comigo. Fui. Tava no encontro dos adolescentes, tinha uns 400 adolescentes lá. Ministrei o louvor com eles. E sempre, Renan, debaixo da mesma convicção de que a música, ela não entrou na minha vida para me tornar um artista. A música entrou na minha vida para me tornar um canal. Sim. E o meu maior espelho disso foi minha mãe. Então eu sempre vi ela amando a Deus sobre todas as coisas. Naquele lugar que ela amava a Deus e honrava a Deus, Deus enchia ela e transbordava ela para transbordar na vida dos outros. Grande do Nascimento. As pessoas acham que a unção de Deus é algo que você recebe e acabou. Né? Mas a unção de Deus, ela é descartável. Você recebe ela para o momento. Você recebe ela para algo. Depois de realizar aquilo que a unção precisa fazer, você precisa buscar mais delas. Então é uma loucura minha eu pensar que eu posso fazer alguma coisa para Deus sem Deus. Não tem como. Então a música, ela apareceu na minha vida assim. Deus, ele me abraçou. Eu falei, opa, tô aqui. No começo eu não entendi. Depois eu falei, pode me usar minha vida. E Deus, ele foi me treinando assim. Só para deixar isso para você, que às vezes está me ouvindo. Nem sei se você é maduro na sua fé, mas às vezes você fica pensando assim, eu tenho um desejo de conquistar algo muito grande em Deus. E eu peço para Deus para me dar coisas grandes. Será que Deus, ele vai me tirar num ponto um pouco mais baixo e me jogar lá naquele ponto alto que eu quero? Não acredito que Deus faça assim. Eu acredito que antes de Deus nos levar no lugar do propósito, ele nos conduz a um processo. Exato. E esse processo faz a gente crescer. Deus, ele foi testando e me checando em tantas medidas desde o início, desde o chamamento, ele falou, e aí, bora? Eu falei, bora. E aí ele me chama, vamos mudar de cidade aqui a primeira vez? E eu falo, vamos. E aí Deus vai me treinando para tomar decisões debaixo de uma palavra. Nem sempre quando eu disse sim para Deus, eu fui compreendido.
E eu também nem espero que as pessoas me compreendam, porque eu entendo a dor que nós sentimos quando nós nos conectamos. Nós desenvolvemos vínculos, amor, relacionamento, expectativas. A gente cria expectativas sobre relacionamento, sobre pessoas. Nós amamos, ele faz tudo, tá tudo certo. E no caso do pastorado, é aquela coisa paterna mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu já andei com você, né, um bom tempo, mas nem foi muito no aspecto de você ser o meu pastor, porque eu estava sempre atrelado à rede de adultos, então tinha como pastor mesmo o pastor Silvio, né? No caso, na época a gente andava junto em Ourinhos. Então, mas a gente sabe que diferente do nível da amizade, aquelas pessoas que têm, que projetam em você aquela paternidade mesmo, é ainda mais dolorido, né? Essa desconexão que gera. Demais. E é dolorido para os dois. Sim. É tão dolorido para mim quanto para quem me ama de alguma forma. Eu tenho pessoas desde o início que caminham comigo até hoje. Não caminham comigo num vínculo de discipulado, mas num vínculo de amor. Sim. Pessoas que me seguem na internet, pessoas que comentam as minhas coisas, pessoas que curtem meus conteúdos, enviam, compartilham, repetem aquilo que eu faço. Você ainda vê no Facebook, as pessoas das antigas, as pessoas do Facebook mandando mensagem. Tem pessoas que elas se conectaram comigo, mas outras pessoas, elas se sentiram abandonadas, entende? Eu talvez nunca tive a chance de dizer isso para elas. Assim, eu não tinha maturidade o suficiente para entender como que nós nos conectamos num nível de amor com as pessoas. Porque eu sempre entendi, ou tentei entender, como uma forma de proteção, que as relações, elas poderiam ser mais práticas. Mas isso não existe. Coisa de colérico. Coisa de colérico. Não existe relação prática quando você gera um vínculo de amor. E por muitas vezes, nas minhas mudanças, para não sofrer mais, fechei e encerrei livros e histórias que não precisavam ser encerradas. Entende? Isso é uma das coisas que a vida me ensinou e que se você se sente, né, de alguma forma chateado comigo, fica não. Né? A gente ainda tem uma vida pela frente de coisas para reconstruir e Deus sabe de todas as coisas, né? Mas é isso. Então, nem sei porque eu tô falando isso aqui, mas eu sei que responder a Deus sempre vai mexer com a vida de muita gente, né? Afeta, né? Demais. Já diria o Jonas, né? O Jonas, que queria fugir de Deus, ferrou com a galera. Daí ele vai pro barco, ferra com a galera lá também. Enquanto ele não decide fazer o que Deus te mandar, todo mundo sofre. Entende? Então, não obedecer causa impacto, obedecer causa impacto. Verdade. Né? E a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, isso aí. Cara, a gente é amigo há muito tempo, tem muita coisa para falar. Assim, eu espero ter outras oportunidades para a gente entrar em outros assuntos que vamos precisar. Eu não tenho esse tempo contigo hoje, já estou preocupado aqui com o teu horário, mas, cara, eu queria ir para uma outra etapa, só fazer um adendo sobre essa questão dessa última mudança tua, né? Como que foi? Porque, assim, permeia uma curiosidade no imaginário videirense, vamos dizer assim, né? Porque eu fico tentando imaginar como que é estar diariamente andando e fazendo parte da rotina de homens e mulheres de Deus que, uma vez que a gente é distante, a gente aprendeu a consumir pela internet, né? E a gente, assim, idealiza tanta coisa, a gente fica assim imaginando como que seria, né? Porque são homens e mulheres, assim, realmente muito usados, né? De um nível de unção, né? Fora de série. E, cara, como que é isso, né? Você estava em Cuiabá, ali também já não é brincadeira, né? Pastor Christian, espetacular, todos os pastores que estão lá. Mas quando se fala de videira, né, Goiânia é o que se tem, assim, né, como um alvo ou como uma maior admiração, vamos dizer assim. Como que foi, cara, ir enxergando esse panorama de estar aqui, estar ali e tal, e quando de repente você se viu indo para Goiânia para andar com o pastor Aloysio, pastor Naor, como que foi isso, cara? Olha, se eu te falar que nem nos meus mais sonhos mais perdidos, isso estava no meio, eu não sei se você acreditaria, mas
E isso é algo que realmente nunca esteve Verdade. nos meus planos. Por que nunca esteve nos meus planos? Por causa da probabilidade, certo? Do lugar que eu saí, da família que eu cresci, de todas as impossibilidades, né? Eu nasci no lar cristão, cresci dentro da igreja, né? Tem uma história muito parecida com o pastor Aloísio, né? Meio sem graça no aspecto da loucura, né? Então eu cresci dentro da igreja, minha vida se resumiu ali, eu cresci, casei virgem, beijei no altar, então minha vida se resume nesse aspecto de não ter conhecido um mundão, não ter me envolvido lá, né? Então assim, eu saí de lá, daquelas impossibilidades para improbabilidades, para andar com pessoas que eu sempre admirei, né? E que eu sempre enxerguei como pessoas, assim, extraordinárias. Sim. E assim, para quem convive com o pastor Aloísio e com o pastor Naor, e hoje eu tenho esse privilégio de sentar na mesa com o pastor Naor, participar do discipulado dele, de caminhar com o pastor Aloísio atrás do palco, no palco, né, e de compreender a grandiosidade da mente desses homens, porque, assim, tem horas que eu preciso tomar um Dorflex, um Dipirona, algo assim, pra eu conseguir, sabe quando você, é tanta coisa que você escuta, que é palavra de sabedoria, de conhecimento, que você fica assim, cara, meu Deus do céu, Overdose. meu cérebro não tá conseguindo acompanhar tudo isso, entende? Porque eles são pessoas extraordinárias e que eu sempre admirei, mas que eu nunca imaginei que um dia Deus me daria o privilégio de andar tão perto. Então, assim, como isso aconteceu, eu acho que só Deus poderia te explicar. Mas, assim, eu me sinto muito privilegiado, porque durante a minha jornada ministerial, eu sempre tive pastores extraordinários. Sim. Que eu pude extrair o melhor de cada um deles. E eu tenho essa característica. Eu escuto mais do que falo. Quando eu ando debaixo de uma liderança, eu sirvo, honro e eu consigo extrair tudo que você puder Cara, ensinar. e eu lembro que eu já ouvi isso de você e do pastor Silvio em ocasiões diferentes, sabe? Dessa questão de aproveitar, de ser intencional e absorver tudo que você pode. Eu lembro que um dia você falou alguma coisa pra mim, um dia a gente não vai estar andando junto mais, né? Absorva tudo que você puder, vamos desfrutar de tudo que é possível, porque um dia as coisas mudam, né? A chave vira, e eu já ouvi isso do pastor Silvio também, então esse pensamento, essa intencionalidade de vocês, né, eu creio que foi uma das ferramentas que Deus foi trabalhando também para traçar essa trajetória, né? Mas, Então, assim, quando você falou, né, do pastor Silvio, né, dessa questão da excelência e da grandiosidade da mente, né, desses pastores lá em Goiânia, mas eu olho para você e eu consigo enxergar desde lá do começo, assim, uma intencionalidade que você tinha muito grande. E voltando mais para o começo da nossa conversa aqui, quando você disse que sempre fez as coisas assim, não foi essas palavras que você usou, mas assim, com muito temor e tal, nunca com a intenção, assim, né, de ser, de fazer aquilo por um aspecto, assim, mais de artista, uma vez que você estava já inserido naquele contexto. Eu testifico, eu sei que eu não preciso, porque você sabe muito bem, né, o que Deus tem feito na sua vida e tal, mas isso sempre foi muito visível em você, aquele encargo e aquela busca pela excelência em tudo que você fazia, e sempre foi perceptível que nunca era pensando no espetáculo. Era sempre para honrar a Deus fazendo o melhor que poderia ser feito. Isso sempre foi muito visível em você e no seu coração. Alguém que sempre buscou fazer tudo com excelência, não para se aparecer, mas para honrar a Deus sempre com o melhor que podia ser feito. E, cara, com certeza essa foi uma das forças motrizes que te levou para onde você está hoje, irmão. E é legal que você viu, né, desde das pequenas coisas, né? Quando a gente não tinha nada, quando a gente tinha o Joe tocando violão e eu batendo o pé no chão lá para fazer a percussão. Que bom que você tá aqui para testemunhar isso, porque quando a gente chega no lugar novo,
a gente chega sem história. Uhum. Então as pessoas não conhecem a sua história, não sabem de onde você saiu. Eu ia do que perguntar você isso fez. antes de encerrar. Essa é uma dificuldade das mudanças, né? Muito. Ter que se provar, entre aspas, né? Porque é Deus que, né, nos unge, nos levanta, né? Uhum. Mas no âmbito, assim, do dia a dia é sempre uma dificuldade, né? Porque você levanta os relacionamentos no lugar que você tá, né? Você desenvolve ali aqueles laços, aí você muda e recomeça tudo de novo. É sempre um grande desafio. É sempre um grande desafio. Assim, nas cidades anteriores que eu me mudei, essa questão foi um pouco menos complicada. Por quê? Cuiabá foi uma cidade que eu nasci. Então eu já tinha raízes lá. Tinha muitas pessoas que me conheciam. O pastor Christian já conhecia a minha história. Lá eu conheci o pastor Alexandro Dotto, que também foi o meu pastor direto, que eu pude aprender muito com ele também. E quando eu me mudei para Ourinhos, o pastor Sil já estava aqui. Então ele já construiu a minha história antes de eu chegar. Ele já falou sobre mim. Cara, Ele já preparou o caminho e o coração das pessoas. Então, quando eu cheguei, tive a chance de continuar, de trabalhar em torno disso. Então, sempre que eu fui para essas cidades, eu fui amparado, né, por um background que já era conhecido. Agora, quando eu me mudei para Goiânia, eu fui realmente como alguém sem história. esse foi o seu maior desafio dessas mudanças? Foi Goiânia. Meu maior desafio foi Goiânia, foi de começar as coisas, porque eu não conhecia nenhum pastor me conhecia. Lá em Cuiabá, os pastores já me conheciam, já sabiam da minha história, eu cresci ali, liderei ali, então minha família estava lá. Em Ribeirão Preto e em Ourinhos, o pastor Sil já estava lá, então quando eu cheguei em Goiânia, foi tudo novo de novo. E aí você começa a construir tudo do zero, do absoluto zero. Entende quem você é, quais são suas intenções, o seu trabalho, a sua liderança diante da igreja, diante dos irmãos, a sua consistência, as suas intenções, né? Porque estar em um grande palco é muito complexo, porque ali é um lugar que muitas pessoas desejam estar, entende? E eu tenho a convicção de que eu não estou ali porque eu pedi, mas o Senhor me levou para lá. Ele quis que eu estivesse lá. Ele quis que eu fizesse o que eu estou fazendo hoje. Então, eu não fui levantado por mim mesmo, foi o Senhor quem me levantou. E eu tenho a plena clareza e descanso nisso, entende? Mas no início foi complicado porque eu realmente não conhecia nada, ninguém, nem as pessoas. Entende? Eu conhecia um pouco do pastor Naor, o pastor Naor conhecia um pouco de mim, e nós fomos nos conhecendo ao longo da jornada. Entende? Eu fui ganhando espaço, fui ganhando autonomia, né? Fui ganhando o reconhecimento no trabalho que eu estava fazendo e que continuo fazendo e que ainda vou fazer. Esse ano eu vou lançar um livro na Conferência de Pastores. Uau. É o primeiro livro que eu vou lançar, com uma ênfase ministerial de treinamento para coordenadores de equipe de louvor. E é um livro, uma série, né? São 3 livros, 3 treinamentos específicos. Que legal. Um para coordenador de louvor, um para os ministros de louvor e um de discipulado para os músicos da equipe de música. Então, ao longo dessa jornada de 3 anos, eu fui acumulando mais tesouros, e reunindo esses tesouros para poder, nesse tempo, nesse próximo momento, aplicar, ensinar, estruturar e fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Debaixo da bênção dos pastores, né? Pastor Aloysio, pastor Naor, continuar edificando a igreja com aquilo que você conheceu, né? Que é aquilo que eu sempre desejei. A excelência, a presença, honrar o Senhor, né? A gente vive uma era complicada dentro da música na igreja, mas eu aprendi que a gente tem que ser fiel no pouco. Verdade. Desde sempre. E você sabe disso, porque a gente ensaiava por horas e às vezes nem cantava, né, não? E a gente sempre fazia aquilo de todo o coração. E eu sempre... Em todos os aspectos, né? Até na decoração. Eu lembro que a gente pegava ali umas ripas, pallet, era o que dava, montava e fazia o melhor som possível.
E sempre sendo puxado pelo pastor Silvio, que nunca deixava a gente num lugar assim de conforto, assim, né? Sempre pontuando, cara, isso aqui tem que melhorar, isso aqui dá pra fazer melhor e tal. E a gente ia naquela, né? Sim, aí a gente vai ficando doido e viciado em coisas que tenham excelência. Eu acredito que a excelência, ela revela a glória de Deus para o incrédulo, para o ímpio. Quando você chega no lixão, você olha pro lixão, você fica sem gosto naquilo. Aquilo ali te cria um bloqueio visual. Mas quando você vai numa praia paradisíaca e você olha aquelas areias brancas, aquele mar azul, você olha para aquela imensidão, para aquele céu maravilhoso, você fala assim, uau, que coisa extraordinária. É a excelência. Na natureza, a excelência é uma expressão de uma das partes do caráter de Deus. Deus, ele é tão excelente que ele pôs beleza no simples. Vai olhar uma borboleta, as cores que tem numa borboleta, isso é surreal o tanto que Deus colocou beleza em cada coisa. No pôr do sol, mano, eu tava vindo pra cá. Meu Deus. Eu tava olhando o pôr do sol, eu falei, meu Deus, olha só, na estrada, o pôr do sol, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é belo. Então, a beleza faz a gente glorificar a Deus e a excelência também. Então, eu aprendi isso. Isso foi reforçado com o pastor Aloísio, mas tem uma pessoa que eu admiro muito, que eu não posso deixar de mencionar, pastora Márcia. Ali, quando eu conheci a pastora Márcia, ela elevou meu nível de percepção de excelência. Verdade. Eu já andei com muitas pessoas, conheci muitas pessoas. Nós, homens, nós tentamos ser excelentes naquilo que a gente é capaz de fazer, certo? Mas as mulheres têm algo de Deus com a questão da excelência, que é uma coisa que supera. E eu preciso reconhecer que a pastora Márcia é uma pessoa muito inspiradora no que diz respeito à excelência. Eu já tinha visto um respingar, né? Na verdade, não respingar, mas um transbordar da unção da pastora Márcia também na vida da pastora Tânia. Eu lembro que eu tive um discipulado com o pastor Silvio uma vez, foi um discipulado quente. Eita. E eu falei pra ele algumas coisas, ele falou comigo, e eu citei pra ele que eu aprendia muito vendo a pastora Tânia fazer, porque é uma pessoa muito organizada, muito estruturada, entende? E aí, ao conhecer a pastora Márcia e tudo que ela faz, a maneira como ela faz, isso despertou para mim, me elevou a um novo nível de crescimento e maturidade espiritual. Então, assim, Renan, só pra gente concluir, Deus, ele sempre foi muito bom comigo, e eu amo todos os líderes que ele colocou na minha vida, desde o pastor Christian, pastor Douto, pastor Silvio, aqueles que me lideraram no passado, na outra denominação. Eu amo todos esses líderes, e eu aprendi a hiperfocar nas coisas boas, para que eu pudesse extrair o melhor daquilo que eu pudesse aprender. Eu escolhi deixar para trás o mimimi. Milindre, famoso milindre. Eu escolhi deixar para trás, entende? Tem coisas que eu escuto que são duras demais. Mas se eu ignorar a forma como as pessoas falam e observar só o conteúdo daquilo que elas estão dizendo, eu posso aprender muito. Consegue extrair, é verdade. Consegui extrair muito. Eu aprendi a ouvir assim. Para mim, ainda é difícil escutar crítica, mas não é a crítica que me incomoda, mas a forma como ela me é apresentada. Mas eu aprendi a suavizar isso, ignorando a forma e ouvindo o conteúdo. Eu acredito que essa é a melhor forma da gente crescer. Tem gente que critica a gente que não ama a gente. É verdade. Tem gente que fala de você que não respeita seu trabalho, que não gosta de você. Mas a gente tem que entender que se você repreender o sábio, ele vai se tornar mais sábio. Então, quando eu escuto uma crítica, eu procuro, com sabedoria, filtrar tudo o que eu puder, reter o que é bom, o que não é, eu deixo pra lá e escolho crescer. Legal. E assim, caminhar com essas pessoas tem sido, pra mim, um grande privilégio. Eu amo aprender. Legal. Amo aprender. Eu amo ouvir, amo aprender. Quando alguém tá falando alguma coisa
que eu sou realmente capturado por aquilo, aquilo vira... Eu bebo daquilo. Eu pego os textos do pastor Aloysio, quando eu vou ouvir a palavra do pastor Aloysio, eu não sei se as pessoas têm a mesma coisa que eu ou se é só coisa minha, mas eu enxergo as palavras à minha frente. Eu vou colocando elas num lugar onde eu consiga assimilar tudo, porque às vezes ele é tão profundo e tão denso teologicamente que às vezes eu fico, sabe? Então, mas na hora que ele faz nossa feijoada, né? Na hora que ele começa a falar, eu começo a desenhar aquilo na minha mente. Quando eu sento para escrever o que ele falou, mano, eu choro. Eu choro. Eu escuto o pastor Nair pregar, eu quero entrar debaixo da cadeira. Outro dia acabou o culto e eu fiquei lá chorando no banco, de tão impactado que eu fui. Então, se nós, eu e você, e as pessoas que estão ouvindo a gente, se elas quiserem crescer, elas têm que aprender a ouvir. Ouvir a melhor parte. Se dedicarem a ouvir a melhor parte. Infelizmente, as redes sociais, a informação rápida, tá treinando o nosso cérebro a não ter atenção com as coisas. Na nossa última célula aqui da semana passada, nós ministramos isso, ouvir a melhor parte. As pessoas estão perdendo a atenção. Só que nós somos transformados de glória em glória ao contemplar o Senhor. Então, quando eu estou ouvindo e estou recebendo aquele alimento, aquilo está me transformando. Se as pessoas não conseguem ouvir o culto, senta no culto para ouvir a palavra, fica no celular o tempo todo, não consegue ter uma experiência. É engraçado, cara. Tá frio. Antigamente ninguém usava o celular no cinema, agora até no cinema a galera tá usando o celular. Então, o que é isso? A nossa mente ela está sendo destreinada a focar em algo e aprender. Sim. Então a gente está emburrecendo aos poucos. Verdade. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente não aprende, a gente não cresce. Se a gente não cresce, a gente não consegue ser elevado na posição que Deus quer nos colocar. Legal. Irmão, eu preciso ir encerrando para te liberar, senão a gente vai ficar um tempão aqui, mas como eu disse, já quero te intimar para outras edições. Creio que Deus ainda vai permitir nossos encontros, né? Eu vou querer te receber aqui de novo, seja um outro estúdio que a gente possa estar, para a gente bater mais papo, porque é muita história para contar. Amém. Muita situação, muita amizade. E nem falamos do churrasco, nem falamos das músicas, das composições, das gravações. Pois é, cara. Ficou muita coisa de fora. Eu preciso te perguntar antes de encerrar, né? E aí depois a gente encaminha para finalizar. Quais são os próximos passos, cara? Como que tá aí os planejamentos, clipe, gravação, o que tá acontecendo lá que a gente ainda não descobriu? Comigo, eu tenho 2 trabalhos, certo? Eu tenho um trabalho que é o meu trabalho como Felipe Soares e eu tenho um trabalho como Videira Music. Como Felipe Soares, sou uma pessoa. Como Videira Music, eu represento a igreja no aspecto musical. Então, eu tenho um trabalho pessoal que eu vou começar a partir de 2026, né? Que é algo voltado para treinamento e ensino da igreja, certo? Por quê? Porque além de músico, eu sou pastor. E pastor por um chamado de Deus. E quando você tem um chamado de Deus para pastorear, não tem como. Seu prazer, por mais que você goste de cantar, de estar no palco, o seu prazer é de estar rebanhando pessoas. Você me conhece há 11 anos. Você já viu que a minha casa sempre está lotada de gente. Sempre esteve. Eu tô sempre falando, sempre ensinando. Na hora que eu tenho uma oportunidade, eu tô lá falando de Deus. Esse podcast, que era para virar uma conversa, quase que vira uma pregação, ou discipulado, porque o meu coração, naturalmente, ele já inclina para isso. E é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar. Isso não é forçado para mim. Isso flui naturalmente. Então eu amo ensinar. E eu tenho um encargo muito grande pelo Ministério de Louvor, pela música dentro da igreja. Por isso escrevi os livros. Sim. Então, em janeiro agora, eu falei com Deus e eu falei, Deus, se isso aqui é do Senhor, vamos testar. Então eu escrevi o livro e eu falei, vou mandar uma mensagem para alguns pastores para
para eu fazer alguma coisa com eles nas igrejas deles, né? Moço, em 20 minutos, eu fechei uma agenda de 10 igrejas do interior de Mato Grosso. Caramba. Aí eu coloquei nas minhas férias, eu vou dedicar 10 dias das minhas férias para visitar 10 igrejas diferentes, Caramba. para ministrar sobre louvor, sobre adoração e ensinar. Porque eu quero colocar em xeque esse talento que Deus me deu e saber se há unção de Deus nisso. Então, se Deus me chamou, se é isso que Ele quer que eu faça, também Ele vai mover e vai fazer. Mas fora isso, tem a música também. Eu gravei já na Holy Fest não. Eu gravei agora em setembro a nossa conferência dos Radicais Livres, um material que vai sair agora a partir de 2026. São 7 canções, né? Algumas são autorais e outras são covers. E no próximo ano a gente também continua. Agora na conferência eu vou gravar também algum conteúdo. Legal. Né? A conferência qual agora? Na conferência de homens. Ah, a gente vai se encontrar lá. Vamos, você não sabe, mas você vai participar da equipe. Ah, é? Gravar. Bora, Vene, essa é a parte do pôr à prova que ele eu falo pra vocês. A gente vai fazer um collab com o Matheus Schwind, vai ser muito legal. E ele também não sabe, se estiver assistindo agora, mas desculpa. É tudo assim, na surpresa. Né? Então eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, que eu ainda quero construir, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as portas, né? E eu quero cooperar com o reino de Deus e ser um vaso eficiente para minha geração. Legal, cara. E, cara, que coisa, né? A gente olhar para o passado, enxergando agora um pouco todo aquele panorama, né? E ver agora onde Deus tem te colocado, sua família, né? Sofia, Camila, você que sonhou tanto em ser pai. Sofia tá com quantos anos agora? 2. Caramba, cara. 2 Já anos. tá experimentando o que dizem os terrible two? Ou não? Porque criança vira no giraia, cara. Cara, tô nessa fase. A Sofia tá desenvolvendo a fala agora. Então ela tá começando a construir frases mais longas. E é muito engraçado. É muito bonitinho. Às vezes eu choro de verdade. Eu vejo ela falando, se comunicando, desenvolvendo a capacidade dela de se comunicar. É muito engraçado, é muito prazeroso. Eu tô vivendo um momento bom e também um momento desafiador, né? E é um momento de responder. Eu sinto que Deus tá me levando nesse momento de dar boas respostas, de continuar caminhando, de continuar fazendo, apesar de... que eu acho que é uma coisa que talvez vocês se identifiquem também, ouvir, é que às vezes você quer as coisas de um jeito. Sim. Né? E Deus não te dá do seu jeito. Mas Ele manda você fazer, e manda você seguir, manda você continuar. As coisas não estão alinhadas da sua maneira. Mas acredite, se Deus mandou fazer, continue, persevere. Nós somos resultado de perseverança e consistência. E, cara, preciso te perguntar uma coisa pra gente encerrar. Né? A gente, como videira, a gente aprende muito a viver a graça, né? A descansar no Senhor. Mas a gente escuta muita coisa por aí, muitos relatos, né? De homens, né, de Deus, pastores, né, e pastoras, famílias, muitas vezes sendo assim, cansados mesmo pela ação no ministério, né? Famílias assim que às vezes, né, cuidam da igreja e desmoronam o seu próprio lar. Se você puder dar um conselho, cara, prático para homens e mulheres de Deus, ou alguns que vão se tornar ainda, como fazer tudo que fazemos, cara, se envolver com tanta coisa, tantos sonhos, projetos de Deus, né, absorver as partes ruins que são inerentes, como fazer tudo isso e chegando num momento prazeroso da vida, tendo prazer, e não como a gente escuta muitas vezes por aí, de pessoas, né, que às vezes até põem fim na vida, né, pelo cansaço da função, como fazer cada vez mais para o Senhor num lugar de descanso. Olha, eu falo diante de Deus, que Deus veio falando comigo isso no carro, enquanto eu estava vindo para cá. E assim, nós como cristãos, a gente tem uma percepção de que a vontade de Deus é que a gente viva em paz, viva sem preocupação, viva desfrutando de bonança,
disso tudo, de sentar com a perna para cima na praia e contemplar aquela coisa, a brisa, e a gente imagina que esse lugar é o melhor de Deus para nós. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai entender que Deus nunca prometeu isso pra gente. Cara, quando você olha para a vida dos apóstolos, foi tudo exatamente ao contrário disso. Essa não é a promessa de Deus para nós, sabe por quê, Renan? Porque quando você está despreocupado, você não busca Deus. Quando você está completamente em paz, você se esquece que Deus existe. Quando as coisas na sua casa estão indo 100% bem, você não vai nem no culto no domingo para agradecer a Deus. Porque nós somos seres que têm essa inclinação natural para viver distante de Deus. Então a promessa de Deus nunca foi bonança 100% do tempo. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas não temam porque estarei com vocês. Então, em primeiro lugar, eu acredito que nós, como cristãos, a gente vive uma vida atribulada, mas é uma vida atribulada porque Deus ele é intencional com a gente. Em qual aspecto a tribulação que Deus te expõe faz você voltar para a fonte? Perfeito. Então, qual que é o problema? Quando você passa pela tribulação e não volta para a fonte. Você não volta para o Senhor. Você não se alimenta dele, você não bebe dele, você não se reanima nele, você não se alimenta nele. Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que se alimenta de mim, vive por mim também viverá. Então, assim, quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós vivemos por ele. Então, a nossa vida, ela deveria ser leve, mesmo diante das tribulações. Por quê? Porque uma vez que eu me alimento da fonte, eu sou fortalecido pelo Senhor. Então as lutas elas vêm, mas meu coração ele está erguido diante delas em fé. E eu posso, como Sadraque, Mesaque e Abednego, olhar para a fornalha e dizer, eu vou passar pelo fogo, mas ele não vai me queimar, porque o Senhor está comigo, porque a fonte está comigo. Então, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas se cansam no meio do caminho. Em primeiro lugar, porque elas têm uma promessa de Deus e essa promessa não chega. Assim como Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas foi perseguido por 13 anos, chegou um momento que de tanto tentar fugir, ele disse, eu não aguento mais fugir de Saul, eu não aguento mais, eu tô cansado, eu tô desanimado, porque ele tinha uma palavra, tinha o óleo, tinha a promessa, e a promessa não chegava. Então ele estava exausto. Tem muita gente que está dentro da igreja, está exausto, porque tem uma promessa de Deus, a promessa não se cumpriu. E aí, Renan, para a gente encerrar, mas eu não deixar de concluir meu raciocínio, o momento da queda de Davi foi o momento que ele decidiu não ir para a guerra. Quando ele manda os soldados, quando ele manda lá o marido daquela mulher para a guerra e ele decide ficar em casa. É verdade. Aí o que acontece? Todo mundo foi para a guerra, ele ficou sozinho. Ele decidiu dar as costas para a guerra. Então, por dar as costas para a guerra, ele admirou outra mulher, pecou e ele destruiu a vida dele. Entende? A Bíblia fala em Efésios 6 que Deus ele colocou em nós o escudo, né? A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela só protege o peito, ela não protege as costas. Então, quando você está de frente para a batalha, você é protegido. Mas quando você dá as costas para ela, você abre a possibilidade de ser atacado. Então, tem muita gente que está desanimado porque está dando as costas para as guerras que Deus quer torná-las vitoriosas. Uau! Então, o desejo de Deus não é você morrer no meio da batalha, é você ser fortalecido nele para vencer a batalha e receber a recompensa da guerra. Porque toda guerra que vale a pena tem despojos. O que são despojos? Recompensa. Se a gente parar de olhar para a batalha e olhar para a recompensa, a gente vai se reanimar em Deus, voltar para a fonte e crer que no tempo certo Deus vai fazer. Então, eu acredito que as pessoas elas se desanimam na fé porque elas dão as costas para as batalhas que Deus está colocando na vida delas para torná-las vitoriosas. Então, minha recomendação para você é volta para a fonte.
Porque Deus colocou essa guerra na sua vida, esse cansaço às vezes, esse sentimento de marasmo para você beber, você tá com fome, você tá morrendo anêmico, você precisa de água da vida, você precisa ser cheio do Espírito, você precisa buscar o Senhor, você precisa ser cheio da vida de Deus. Deus está chamando você para isso. Se encher e ir pra guerra. E ir para a guerra. Por quê? Porque tem recompensa. Tem recompensa. Aquilo que você está achando que não tem recompensa, tem recompensa. Deus não quer só que seu filho converta. Deus quer que seu filho se converta e se torne um canal de bênção para a geração dele. E você está reclamando porque chega tarde em casa e você não consegue enxergar que no futuro Deus já resolveu isso. Aí você se desanima, se volta contra Deus. Porque no final, a nossa irritação não é contra o nosso filho, é contra Deus. É verdade. A gente fala, Deus, o Senhor prometeu e não fez. Onde está Deus? O Senhor prometeu e não fez. Então, eu recomendo que você volte para o Senhor, se reanime nele e vá para a guerra. Não dá as costas, não. Porque a gente peca quando a gente dá as costas. Muito intenso. Esse vai dar um bom corte, muito profundo. Meu amigo, então eu preciso encerrar, infelizmente. Não sei fazer uma pergunta. Me ligando aqui. Ah, cara, eu já tô até preocupado. Mas a gente já chega lá. Jesus, Não olha, não. pai, você vai ter que correr. Eu vou correr, vamos correr. Vamos desligar aqui e sair correndo para levar onde ele precisa chegar. Última pergunta. Fala-me. Curta, rápida e objetiva. Quando te veremos aqui no Legendários? Ó, o pastor Nor já fez eu prometer que eu vou no próximo. No próximo? No ano que vem. Fevereiro. Eu iria agora, nesse final de semana. Eu lembro. Não, eu estaria no Legendários Lá em Goiânia. lá em Goiânia. Você já estaria no nosso uns 2 tops atrás. Não, eu ganhei a inscrição, ganhei todas aquelas tralhas que tem que levar, ganhei tudo. Mas esse final de semana é a ordenação do Pedro. Sim. E eu precisei honrar esse momento. Então, Com certeza. eu não podia faltar. Então, no ano que vem, podem esperar minha farda lá, laranjinha, né? Vamos lá, tudo como manda o figurino. O protocolo. Eu sou uma pessoa muito obediente, muito resolvida, entendeu? Eu não fico resistindo, não, por mais que o Eric tente causar esse tumulto, né? E Nós queremos te ver aqui, só isso. convencer, né? Não, mas eu quero sim estar. E eu ouvi falar que o top de Ribeirão Preto é um dos tops mais poderosos que tem no Brasil. E no mundo, viu? Se chama aqui o Top do Amor. Top do amor. Top do Amor. Realmente eu sou suspeito, né? Mas é uma benção. Vai ser bom te ver aqui, se der tudo certo. Estou já em oração, Senhor. A porta que o Senhor quiser que eu entre, me envia que eu vou. Legal, meu irmão. Obrigado demais por esse tempo, que eu sei que custou para você estar aqui agora. Mas, cara, me sinto honrado, privilegiado. Muito obrigado pela amizade de sempre. E que eu possa, né, Deus é bom comigo porque eu consigo ir acompanhando, né, as suas etapas também, as vitórias. Mesmo estando distante, a gente permanece conectado, a gente está sempre conversando. De vez em quando eu apareço lá por Goiânia, você aparece aqui. Então, cara, só reforçando, minha família ama a sua. Tenho o privilégio de ter, né, te conhecido lá atrás e agora poder ir enxergando o teu panorama todo, assim, e tudo que Deus ainda vai fazer, né, cara? Porque, assim, a gente tá nativo há muito tempo, mas a gente ainda é tão jovem, cara, né? É verdade. Tem tanta coisa para Deus fazer na sua vida, na sua família ainda, cara. É verdade. E que Deus me possibilite acompanhar ainda muito desse processo. Vai sim, olha, eu quero também agradecer o convite de participar aqui do Pod Carly. Né? Como eu falei para vocês, é o primeiro podcast que eu participo na vida. Privilégio. Então eu tô aqui hoje aprendendo também tudo como funciona. E eu espero que essa conversa tenha sido edificante, né? Que toque a vida de alguém que precisa ouvir uma palavra, né? Eu quero sempre poder inspirar as pessoas que andam perto de mim. E eu quero também dizer que você é um grande amigo, que eu sinto muito sua falta lá em Goiânia, mas se você fosse para Goiânia, Pastor Silva, provavelmente, né, ia aparecer lá também com a foice atrás de mim. Mas não importa o tempo, a distância, né, o meu carinho por você, pela sua família, pelos gêmeos, né, vai sempre permanecer. Legal. Vocês são mais do que pessoas que a gente conheceu na nossa jornada. Para nós, vocês fazem parte da nossa família, da nossa história, e é muito bom poder estar aqui
mesmo vivendo em tempos diferentes, lugares diferentes, experimentando coisas diferentes, mantendo o mesmo coração. Para mim, Verdade. quando eu sento para conversar com você, é como se nada tivesse mudado. E essa é uma das coisas mais poderosas que podem existir dentro de qualquer vínculo de relacionamento e amizade. Amizade. Legal demais. Cara, antes da gente encerrar, deixa eu só aqui fazer menção, agradecendo mais uma vez aqui o nosso amigo Rodrigo Fausto, do Lá Fora Burger, em Pradópolis. Lá fora não tem só burger, lá fora tem padrão, tem excelência, tem os melhores burgers e a qualidade que inspira a gente a fazer sempre mais. Mais uma vez, muito obrigado, Lá Fora Burger. Obrigado a todos os patrocinadores. Obrigado ao pastor Felipe, mais uma vez, toda a sua família, que tá tendo o privilégio agora, como um pai espiritual desses meninos que estão sendo agora, né, diz a pastor, você acompanhou eles também por tanto tempo. Então eu imagino que o coração para acompanhar agora essa cena, né, deve ser algo muito emocionante. Nossa, com certeza. Eu não podia deixar de perder esse momento, vai ser incrível, eu tenho certeza. Legal. Mais uma vez, agora deixa eu te cumprimentar aqui. Muito obrigado. A gente tem outras oportunidades de bater esse papo, que tem muito mais pra gente falar ainda. Bora. Algumas coisas vão ser nos bastidores aqui, né? Mas muita coisa a gente pode compartilhar com o pessoal. Mas é isso, mais uma vez, obrigado, meu amigo pastor Felipe Soares, líder do louvor lá de Goiânia, pastor, homem de Deus, meu amigo. E obrigado a você, nossa audiência, que está nos acompanhando mais um episódio do podcast gravado aqui nos estúdios da Brívido. Eu quero agradecer a sua audiência e desejar aí um ótimo dia para você, uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio, daqui uma semana. Conto com você. Até mais.